Oi, gente, tudo bem? Vamos adiante com o nosso estudo dos hormônios e das glândulas. Hoje nós vamos falar sobre outros hormônios e outras glândulas. As glândulas, elas são chamadas de suprarrenais ou adrenais. Supra porque elas se localizam acima dos rins. Então, observe aqui esses desenhos. Eu tenho aqui um esquema de um rim e acima dele há uma glândula em forma de chapeuzinho, né, em forma de acento circunflexo. Essa glândula é a suprarrenal. Supra porque está acima, né, acima do rim. Se eu corto a suprarrenal ao meio, eu percebo que ela tem duas partes distintas e muito importantes. Essa parte de fora, turma, que está em laranja, eu chamo de córtex. Córtex. E essa parte amarela do meio da glândula, eu chamo de medula. Então, a suprarrenal ou adrenal é uma glândula que se situa acima dos rins e que ela possui duas partes importantes, o córtex e a medula. Essas duas partes, elas produzem hormônios diferentes, que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Turminha, nós já conseguimos entender que a função geral dos hormônios é regular o nosso organismo, regular as reações químicas, quando eles agem na sua célula-alvo, no seu órgão-alvo. As suprarrenais, elas são glândulas muito interessantes, porque os hormônios que elas produzem, eles nos ajudam a sobreviver. Então, eu vou voltar aqui para o meu caderninho de sempre, porque eu acho melhor explicar por ele. Essas glândulas adrenais ou suprarrenais, turma, se situam, então, acima dos nossos rins, certo? E elas são divididas em duas partes. A parte do meio, ó, o miolo da glândula, eu chamo de medula, meio medula. E a parte de fora da medula, que está aqui em branco, eu chamo de córtex. A suprarrenal tem essas duas partes porque cada parte fica responsável pela produção de determinado hormônio. A medula produz um hormônio extremamente famoso que nós conhecemos como adrenalina. E olha, gente, adrenal é o outro nome da glândula suprarrenal. Adrenal, adrenalina. A adrenalina, nós já sabemos que é um hormônio produzido em situações de estresse, de nervosismo. Por exemplo, quando alguém vai pular de paraquedas, grita, pura adrenalina, né? Quando alguém vai descer um morro de bicicleta muito rápido, grita, nossa, que adrenalina. Então, nessas situações, o nosso corpo libera realmente esse hormônio, a adrenalina, que é produzido, olha, no meio da glândula suprarrenal. Em contrapartida, a região do córtex também produz hormônios, 3 tipos de hormônios principais, chamados de hormônios corticoides. Como é que você vai guardar, turma? O córtex produz hormônios corticoides, córtex, corticoides, que são 3, tá bom? Vamos começar o nosso estudo, então, com os hormônios corticoides, que são aqueles produzidos no córtex das glândulas suprarrenais. São 3. Observe aqui comigo. Os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os sexocorticoides. Turma, a palavra, novamente, ela vai te ajudar muito a compreender a função de cada um desses hormônios. Então, vamos por partes. Hormônios corticoides, número 1, mineralocorticoides. Turma, corticoide
me fala que o hormônio ele é produzido no córtex da suprarrenal. Agora, mineralo vem de quê, turma? Mineralo, vem de mineral, né? Então, na verdade, esses hormônios corticoides, mineralocorticoides, eles atuam regulando o metabolismo de minerais, o metabolismo dos sais minerais. Principalmente, olha aqui embaixo, o Na, que é o sódio. O Na é o sal mineral, é a sigla do sal mineral sódio. Então, preste muita atenção na palavra para te ajudar a entender a função desses hormônios. Vamos de novo? Hormônios corticoides são produzidos na região do córtex da suprarrenal. Quais são eles? São 3. Os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os sexocorticoides. Os mineralocorticoides, turma, a palavra corticoide me informa que são hormônios produzidos no córtex da glândula. Mineralo quer dizer que são hormônios que atuam regulando o metabolismo dos sais minerais. E metabolismo, nós já sabemos que é o conjunto de reações químicas. Então, gente, os mineralocorticoides, eles vão atuar regulando as reações químicas que envolvem os sais minerais, especialmente o sódio. E dentro dos mineralocorticoides há um hormônio muito especial, conhecido como aldosterona. O hormônio aldosterona, ele é um hormônio mineralocorticoide. O aldosterona, ele atua lá no rim, fazendo o quê? Promovendo a reabsorção de sódio. Nós já vimos muito que é reabsorção nos rins. Nós já falamos que reabsorção nos rins é quando a substância sai do rim e volta para o sangue. O que o aldosterona faz, gente, é atuar lá no rim, retirando o sódio do rim e voltando com esse sódio pro sangue. Aí, nós vamos falar de algo bastante importante. Nós já vimos lá no sistema circulatório que o sódio, ele tem uma propriedade de atrair água. O sódio atrai água. Então, gente, se o meu corpo estiver produzindo quantidades muito grandes, vamos pôr a seta para cima aqui, ó, quantidades muito grandes de aldosterona, o meu organismo ele vai tirar muito sódio do rim e vai voltar com esse sódio para o sangue. E aí pode causar um problema que nós conhecemos como pressão alta. Por que um problema chamado de pressão alta? Porque nós já vimos lá na doença de pressão alta do sistema circulatório que o sódio ele tem uma propriedade que atrai água. Então, quanto mais sódio no meu sangue, mais água vai entrar para o meu sangue e vai aumentar a pressão. Então, se esse hormônio aldosterona, que faz o sódio sair do rim e voltar para o sangue, tiver em grandes quantidades, a pessoa pode apresentar um problema de pressão alta. Tenham isso em mente, tudo bem? O aldosterona, então, é um hormônio mineralocorticoide. O hormônio mineralocorticoide é aquele que regula as reações químicas que envolvem os minerais, os sais minerais. No caso do aldosterona, o sal mineral que ele regula é o sódio. Onde é que ele atua? No rim. Certo? Então, muito bem. O segundo hormônio, turma, produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais são chamados de hormônios glicocorticoides. Vamos de novo. Por que corticoides? Porque são produzidos no córtex das glândulas suprarrenais. Glico, nós já sabemos que vem da palavra glicose. Então, os hormônios glicocorticoides, eles atuam nas reações químicas no metabolismo da glicose.
Gente, vocês já perceberam que eu sempre estou falando de glicose com vocês. A glicose, ela é a base da nossa energia. Então, eu sempre vou falar de glicose e as provas sempre vão cobrar assuntos que envolvam a glicose. Fiquem muito atentos em relação à glicose. Queiram saber muito sobre a glicose, tá? Então, os hormônios glicocorticoides, eles vão regular as reações químicas que envolvem a glicose. Principalmente, olha o que eu vou escrever aqui, principalmente, ó, nos momentos de jejum. O que são os momentos de jejum? São os momentos em que nós estamos sem comer, né? Por exemplo, a gente acorda em jejum. Por quê? Porque durante a noite inteira do sono, a gente não se alimentou. Logo, turma, se eu acordei e não comi nada, eu ainda estou em jejum, quem é que vai entrar em ação no meu corpo? Os hormônios glicocorticoides. O que eles fazem? Eles atuam no metabolismo da glicose aqui no meu organismo. E o hormônio glicocorticoide importante aqui para nós é o hormônio chamado cortisol. Cortisol. Vocês já ouviram falar em cortisol, eu tenho certeza, tá? Os hormônios corticoides, cortisol. Esse hormônio cortisol, turma, ele atua no meu organismo transformando as gorduras, que são os lipídios, e transformando as proteínas em carboidratos. Em quê? Em glicose. Então, perceba como isso faz sentido. Eu acordei e não comi nada. Certo, gente? Se eu não comi nada, tá faltando o que no meu corpo? Tá faltando glicose, porque a glicose vem da comida. Ela é um carboidrato, né? Se eu acordei e não comi nada, eu preciso de glicose para fazer energia no meu corpo, mas eu não comi. Aí, esse hormônio cortisol, ele vai atuar lá no fígado e vai fazer o quê? Vai transformar a gordura que tem no fígado e a proteína que tá lá em carboidrato, em glicose, para o meu corpo pegar essa glicose e fazer a energia que eu preciso. Então você pensa assim, como é que eu consigo passar várias horas em jejum? Por que eu não morro? Porque nós temos esse hormônio cortisol que atua nos momentos de jejum, onde eu não comi nada. Esse cortisol vai atuar lá no nosso fígado e vai transformar as gorduras, que são os lipídios, e as proteínas em glicose para o meu organismo pegar essa glicose e fazer a energia para me manter vivo. Então, enquanto houver gordura e proteína no meu fígado, eu vou gerar glicose, porque o cortisol vai ordenar essa transformação de lipídio e proteína em glicose. Agora, claro, né, turma, que se passar muito tempo, o lipídio e a proteína do fígado, elas vão se esgotar. E aí não vai ter de onde o meu organismo tirar glicose, produzir glicose. Aí a gente morre por inanição, a gente morre de fome, né? Certinho? Então, olha que interessante. Os hormônios glicocorticoides, atuam no metabolismo da glicose. O hormônio glicocorticoide importante é o cortisol, que transforma as gorduras e as proteínas em glicose, lá no meu fígado, tá? Agora, o cortisol também tem outra ação, turma. O cortisol, ele tem ação antialérgica. Então, é muito comum a gente tomar algum remédio antialérgico que tenha cortisol. Se você tem aí na sua casa algum medicamento antialérgico, leia a bula dele para saber. Provavelmente o hormônio é o cortisol, porque o cortisol combate a alergia. Em contrapartida, o cortisol, ele também é anti-inflamatório. Então é bom, olha, ele combate a alergia e ele combate a inflamação. Só que tem um problema, tá? Que eu vou escrever aqui agora. O cortisol, além dele ser antialérgico e anti-inflamatório, ele é um hormônio imunossupressor. Isso quer dizer o quê, Cris? Imuno é de imunidade, supressor
é de abaixar. Então, o cortisol, ele tem uma ação ruim. Ele diminui a nossa imunidade e aí a gente pode ficar doente. Então, quem toma antialérgico que tem cortisol na formulação, não pode tomar por muito tempo, porque o cortisol, ele acaba diminuindo a nossa imunidade. E sem a imunidade, a gente fica propenso a adquirir doenças. Certo? Tranquilo? Muito bem. Outro hormônio importante que é produzido no córtex da glândula suprarrenal são os hormônios conhecidos como sexocorticoides. Sexocorticoides. Então vamos de novo, corticoides, porque eles são produzidos lá na suprarrenal, no córtex da suprarrenal. Sexo, gente, porque são hormônios muito semelhantes aos hormônios sexuais. Então, nós sabemos que os hormônios sexuais, eles são produzidos dentro dos ovários, no caso das mulheres, e dentro dos testículos, no caso dos homens. Mas a glândula suprarrenal também produz hormônios que são semelhantes aos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais masculinos são chamados de testosteronas e os femininos, estrógeno e progesterona. Então, lá no córtex das suprarrenais ocorre produção de hormônios sexuais semelhantes à testosterona, semelhantes ao estrogênio, que é um hormônio sexual feminino, semelhante ao progesterona, que é o hormônio sexual feminino também. Então, e esses hormônios fazem o que no nosso organismo? Eles ajudam, gente, a nos dar as características sexuais secundárias, masculinas e também femininas. Cris, o que são as características sexuais secundárias? Nós vamos estudar mais para frente ainda, né, 8º ano. Mas as características sexuais secundárias são, nos homens, as masculinas, crescimento de barba, engrossamento de voz, aumento de músculos peitorais, braçais, por exemplo. São as características de homem. E as características secundárias femininas são aquelas características que nos fazem mulher. Exemplo, crescimento do quadril e do seio, afinamento da cintura, certo? Aparecimento de pelos nas regiões genitais. Então, essas características secundárias, tanto masculinas quanto femininas, são dadas, elas aparecem em função desses hormônios sexuais. Uma pessoa que não produz hormônios sexuais, turma, ela vai ter corpo de criança para a vida inteira. O que não é legal, né? O interessante é a gente evoluir, mudar, transformar na forma adulta. Então, ufa, muita coisa, não é? Mas é muita coisa legal, gente, é muita coisa interessante. Os cientistas que descobriram a ação desses hormônios, né, eles devem ter ficado muito felizes, porque a gente entende como é que o sódio é regulado lá no nosso rim, como é que a gente pode fabricar glicose, mesmo estando em jejum, a atuação dos hormônios sexuais, tudo isso em função de uma glândulazinha chamada glândula suprarrenal, certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre o hormônio adrenalina. O hormônio adrenalina é produzido na suprarrenal aqui, ó, na região do meio, da medula. Então, vamos lá, adrenalina. O hormônio adrenalina, ele é um hormônio que é liberado em situações de estresse e medo. Então, por exemplo, você chegou na casa do seu amigo para tirar uma dúvida da escola. Aquele cachorro bravo começou a latir com você, é uma situação de medo. O seu organismo vai liberar adrenalina. Quem produz adrenalina? As glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais. Situação de estresse, tem uma prova importante que você não estudou. As glândulas suprarrenais vão produzir a adrenalina.
Os meninos do terceiro ano que vão fazer o Enem é uma prova decisiva para eles ficam muito nervosos, eles ficam muito estressados, o organismo produz adrenalina, certo? Você vai ter um encontro com o seu namoradinho. Pensa que eu não sei? Uhum, eu sei sim. Aí você tá aí toda nervosa. Por quê? Porque as suprarrenais estão liberando a adrenalina dentro de você, certo? Então, a adrenalina é um hormônio que vai ser liberado sempre numa situação de estresse e de medo. Quais as ações desses hormônios? O que a adrenalina faz comigo? Gente, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca e respiratória. Logo, você vai respirar muito mais intensamente, o seu coração vai bater com mais velocidade e o sangue vai circular com mais velocidade dentro de você. Ela também faz dilatar a pupila. A pupila é o buraquinho preto que tem lá no meio do nosso olho, né? Então esse buraco dilata para a pessoa enxergar bem. Ela promove a contração dos músculos, então você consegue correr muito eficientemente. Ela também promove a quebra do glicogênio em glicose lá nos músculos para gerar energia e você conseguir ter energia para correr, para fugir, certo? E ela também promove a vasoconstrição. Vaso é de vaso sanguíneo. Constrição, gente, olha aqui minha mão. Constrição é apertar, é ficar menor. Então, às vezes, você está correndo do cachorro com muito medo. A adrenalina fez o seu coração acelerar, você está respirando bem. Então, está chegando muito oxigênio na sua célula para você fazer muita energia. A pupila está dilatada para você enxergar bem o caminho que você está fugindo. Os seus músculos contraem muito para você conseguir correr muito desse cachorro. E aí você machuca. E aí você nem sente dor, nem percebe que machucou, quase não sangra. Por quê? Porque aconteceu vasoconstrição. Então, gente, olha como a adrenalina ela é importante para nossa sobrevivência. É um hormônio liberado em situações de fuga, de medo, de estresse. Você provavelmente já passou por uma situação assim de muito medo. E aí você se machucou e só depois, quando o seu sangue esfriou, entre aspas, que você viu machucado. Por quê? Porque a adrenalina promoveu uma vasoconstrição, o seu vaso sanguíneo ficou com um calibre menor e quase nem sangrou. E quase nem doeu. Então, é um hormônio extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ainda bem que temos esse hormônio chamado adrenalina. Certo? Muito bem. Eu vou fechar a nossa aula de hormônios de hoje, turma, falando do estresse. Estresse atua no nosso sistema endócrino. Vamos ver como? Turminha, eu vou usar aqui a sua apostila na página 3 e vou aproveitar a figura 11, porque ela tá muito boa, tá? Pra gente entender a ação do estresse. O estresse, turma, né? Ai, tem muita prova para fazer essa semana. E você fica lá estressado, né? O estresse, ele estimula a hipófise a secretar um hormônio chamado ACTH. Então, observe aqui o desenho. Eu tenho aqui a região do hipotálamo, que nós já vimos, a glândula hipófise, certo? A adenohipófise e neurohipófise. E aqui eu tenho a suprarrenal, ó, aqui ela em cima do rim, e aqui tenho ela também. O que acontece? Quando a gente tá com uma grande carga de estresse, por exemplo, tem prova essa semana, tem tutoria para entregar essa semana, meu irmão tá doente, meu pai perdeu o emprego, então olha quanto estresse numa semana só. O que acontece nesses momentos de estresse? O estresse, turma, ele faz a hipófise, essa glândula aqui, hipófise, secretar no sangue o hormônio ACTH. Quando o hormônio ACTH cai no sangue, ele estimula a glândula suprarrenal.
Lembram-se que a hipófise, ela não controla todas as outras glândulas, então quem controla a suprarrenal é a hipófise também. A hipófise, no momento de estresse, libera o ACTH. O ACTH estimula a glândula suprarrenal e a suprarrenal vai liberar o quê? Glicocorticoides, mineralocorticoides e os sexocorticoides. A suprarrenal vai liberar grande quantidade de cortisol, que é um glicocorticoide, vai liberar grande quantidade de aldosterona, que é o mineralocorticoide, e vai liberar os hormônios sexuais, que são os sexocorticoides. Por isso, turma, que quando você tá com uma grande carga de estresse, o estresse está muito alto, a pessoa pode apresentar o quê? Pressão alta. Por que que o estresse aumenta a pressão? O médico fala isso. Estresse aumenta a pressão. Por que que aumenta a pressão? Porque o estresse faz a hipófise liberar muito ACTH. Muito ACTH. Grande quantidade de ACTH estimula a suprarrenal. A suprarrenal libera grandes quantidades de cortisol, de aldosterona e de sexocorticoides. E o aldosterona, ele reabsorve sódio no rim e manda sódio para o sangue. A pessoa, gente, vai ter pressão alta, porque o sódio atrai água e aumenta a pressão. A pessoa, quando está com um grande nível de estresse, a imunidade diminui. Por quê? Porque o cortisol, ele tem ação anti-inflamatória e antialérgica, mas ele diminui a imunidade. Então, quando a pessoa está com níveis muito altos de estresse, ela começa a aparecer com herpes, ela gripa muito fácil, porque a imunidade cai. Certinho? Então, não mantenha-se estressado, procure diminuir o estresse. Sem estresse, a sua pressão não aumenta por esse motivo e você não adoece, você não fica com a imunidade baixa. Certinho? Essa parte aqui também é extremamente importante. Vocês estão vendo, turma, como os hormônios eles são importantes e como que eles regulam realmente o nosso corpo? Nossa, quando a pessoa tem um problema de hormônio desregulado, desequilibrado, ela fica muito mal mesmo, né? E o médico que entende tudo isso aqui, que sabe tratar uma pessoa com problemas hormonais, ele tem que ser muito respeitado, porque são processos e mais processos para ele poder entender. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo explicar essas matérias. Eu acho que tudo faz muito sentido e tudo é muito bem explicado. Um abraço para vocês. Vamos ficar agora com as atividades e até a próxima aula. Um beijo e tchau!